Hoje a gente vai resolver mais um exercício, vamos ver qual que é o exercício aqui da nossa lista. Se você está gostando desse conteúdo, já carrega o dedo no like, deixa um like para eu saber que você está gostando, porque às vezes visualizações não querem dizer nada, gente. A visualização quer dizer que a pessoa entrou no vídeo. E às vezes a pessoa viu o vídeo todo e não gostou também, então eu preciso do like. E vamos parar de besteira e vamos pro vídeo logo. Então o nosso terceiro exercício aqui é o A Very Big Sum. Sei lá como eu traduzo isso, uma soma muito grande. Talvez seja isso. Lembrando que eu vou deixar o exercício nos comentários, um link com a tradução do exercício, mas vamos tentar ler um resumo aqui do que é o problema do dia. Calcule e printe na tela, ou mostre na tela, os elementos numa array, mantendo em mente que alguns desses inteiros são bem grandes. Peraí. Tá, ok. Me confundi todo aqui, mas é para calcular e printar a soma dos elementos de um array, não os elementos em si. Isso não foi o mesmo exercício passado? Eu estou um pouco confuso, mas vamos fazer assim mesmo. Cadê a função que ele falou? Aqui, ó, a very big sum recebe um array. Como que eu sei que isso daqui é um array? Na verdade, eu não sei. Estou chutando por causa do nome da variável AR. Mas tem um jeito da gente saber. A gente pode usar o console log, que a gente aprendeu lá nos primeiros vídeos do canal. E a gente roda o código aqui, ó. Com esse botão branco. Vai falhar, né? Tudo falhou, por quê? Tipo, o output que ele queria é undefined, a gente não retornou o output. Só que aqui embaixo tem debug output, ou seja, uma saída de debug. Quando a gente fala de debug, quer dizer que você está só testando o teste. Você está averiguando alguma coisa. E o que a gente está averiguando aqui, o que a gente está checando, observando, é o que tem no valor AR. E realmente é um array, ó. É um array com esses números aqui. Para esse caso aqui, né? Foi esses números. Então a gente pode confiar que isso daqui é um array. Sempre que você ficar em dúvida do que é uma variável, qual o valor que a variável tem, você pode usar o console log ali, se você está usando JavaScript, para printar ali naquela área de debug output. Então, já que eu sei que é uma AR e eu quero somar todos os números, o que a gente vai fazer? Cara, eu tô um pouco assustado ainda, porque esse é o mesmo exercício do outro. Mas vamos lá. Passou. Não entendi. Não entendi porque eu tenho quase certeza que esse exercício da grande soma é o mesmo do outro exercício, do outro vídeo que a gente fez. Como eu não sei, vamos para outro exercício. Vamos fazer dois exercícios hoje. Vou voltar aqui para algoritmos, tal, sei o que, Ixi, a diferença diagonal. O negócio vai ficar difícil, hein? Vamos ver. Dada uma square matrix, uma matriz quadrada, já exige um pouquinho de matemática aqui, né? Quem não gosta de matemática, enfim, matriz quadrada, calcule a diferença absoluta entre as somas das diagonais. Por exemplo, se você tem essa matriz aí, uma matriz ela é uma array, né? Então você tem essa matriz com esses números. A diagonal da esquerda para a direita são esses números aqui, ó. 1, 5, 9. Isso é uma diagonal. A diagonal da direita para a esquerda é 3, 5, 9. Então ele quer o quê? Ele quer que soma cada diagonal e depois mostre a diferença entre essas somas. Então, 1 mais 5 mais 9 dá 15, que é o que ele está falando aqui. 3 mais 5 mais 9 dá 17. 15 menos 17 é menos 2. Só que ele quer o absoluto. Só que é um número positivo. Então é 2. Vamos procurar a função, que é o diagonal difference. Em inglês, estou bombando em inglês aqui. Brincadeira. E vamos tentar resolver. Vamos pensar um pouco como que a gente vai resolver isso. A gente precisa ir na primeira diagonal e
na segunda diagonal. Vou fazer o seguinte, para ficar um pouquinho mais simples, eu vou pegar esse daqui, eu vou colar aqui como comentário. Deixa eu ver se funciona. Funciona, que legal. Como comentário, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente tem que pegar esse número, somar com esse e somar com esse. Depois a gente pega esse número, soma com esse e soma com esse. A gente vai precisar de um for. Esse é o mais simples, né? Na verdade, a gente precisa... Vamos dar uma olhada primeiro como que tá esse array. Que eu acho que isso vai ajudar bastante a gente. Falhou, óbvio. Isso é uma coisa importante. Como que a matriz está sendo representada? Está sendo representada como um array de arrays. Ou seja, é um array grandão aqui, ó. Fecha array grandão, array grandão. E tem 3 elementos, ó. 3 vírgulas. Cada elemento é o quê? Um outro array. Então, isso já muda bastante a figura. Tire. Por quê? Só tem que perceber agora o que cada um significa. Se provavelmente cada um aqui é uma linha. E aqui seja as colunas. Então, vamos copiar isso daqui. Vou colar aqui. E vamos ver como que seria representado. Vou apagar isso aqui que não vai ser mais necessário. Como seria representado uma matriz? Eu acho que 11, 2, 4 é uma linha, a primeira linha. Então, 11, 2, 4. Depois vem 4, 5, 6. E depois vem 10, 8, menos 12. Então, eu acho que é isso. Então, agora eu acho que eu tenho uma ideia melhor de como que vai ser isso. A gente vai precisar de um for que vai percorrer o quê? Vai percorrer cada linha. Para cada linha, a gente vai pegar um valor, não é? É isso que é a diagonal. Nessa linha, a gente vai pegar esse valor. Nessa linha, a gente vai pegar esse valor, 5. E nessa linha, a gente vai pegar esse valor. E se a gente perceber bem, tem um truque aqui que a gente pode fazer. Ó, na posição I é um outro array, lembra? Esse array aqui, ó, 11, 2, 4. Na segunda vez que a gente passar aqui, vai ser esse array. E na terceira, esse array. Isso quer dizer que a gente consegue, se isso aqui é um array, a gente consegue acessar outro valor aqui. Por exemplo, isso daqui. O que isso daqui significa? Significa que primeiro a gente acessou o valor de A na posição I, que é um array. Por exemplo, esse. E com esse valor, a gente acessou a posição 0, já que esse valor também é um array. Então, a posição 0 é 11. Com isso daqui, a gente acessaria 11, 4 e 10. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer ir diagonal. A gente quer a posição 0 da primeira linha. A posição... Vou até anotar aqui. A posição 0 da primeira linha. Aqui eu já quero a posição 1. Ó, 0, 0, 1. Posição 1 da segunda linha. E aqui eu quero a posição 3. Opa, 2. Tem que tomar cuidado com essas coisas do array, né? Que começa de 0. E... então é 0, 1, 2. Então, 0, 1, 2. Eu quero a posição 2 da terceira linha. Ó, posição 0, posição 1, posição 2. Então, vai aumentando, né, a posição da diagonal, digamos assim. A gente poderia ter uma variável que é tipo, sei lá, diagonal índice, que recebe a princípio 0, né? Ela começa de 0. Aí aqui, ao invés de a gente acessar 0 fixo, né? Fixamente, a gente vai acessar o diagonal index. Por enquanto, o diagonal index está sendo 0 sempre, não é? Sim.
Mas depois de acessar, eu quero que o diagonal index, receba ele mesmo mais 1. Ou seja, eu quero que da próxima vez que a gente passe nesse for, o diagonal índice não seja mais 0, seja 1. E da próxima vez não seja mais 1, seja 2. Eu estou aumentando e incrementando o índice diagonal. Ok, mas então eu peguei. Agora a gente está pegando o valor certo, que a gente está pegando. O i já está incrementando, então ele vem aqui, pega o 0. Depois ele vem aqui, pega o 2. O 1, na verdade, e vem aqui e pega o 2. Então, eu acabei de perceber uma coisa também, que esse diagonal índice não era necessário, mas no final a gente refatora. Vamos com calma. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente quer somar. Então, let sum diagonal. Certo isso? Tá. Diagonal 1. Começar com 0? Acho que sim, porque o 0 é neutro, né? Então, a soma diagonal vai receber ela mesma mais isso daqui. Vou tentar colocar isso daqui mais claro, né? Se você não viu o último vídeo do canal, você vai lá ver. Então, soma diagonal recebe a soma diagonal mais ela mesma. Mais ela mesma não. Soma diagonal recebe a soma diagonal mais o valor atual da diagonal e incrementa a diagonal. Beleza. Então, a gente tem a soma o quê? Da primeira diagonal, mas a gente quer a da segunda também. A gente pode repetir esse processo. Vamos lá. Repetir o processo. Deixa a gente copiar isso tudo aqui. Agora eu vou declarar uma soma diagonal 2. O índice... A gente não precisa redeclarar a variável, a gente não pode, na verdade. O índice aqui, o diagonal índice, que estava começando com 0, né? Porque ele começava daqui. Agora ele não começa mais daqui, ele começa daqui. E ele vai decrementando. Então, ele vai indo... Ao invés de ele ir de posição 0, posição 1, posição 2, ele vai de posição 2, posição 1, posição 0. Então, aqui a gente não começa mais do 0, a gente começa do 2. Só que nem sempre a gente sabe que o tamanho do array é 2, não é? Aqui o tamanho pode ser 2, mas o HackerRank ele passa várias entradas diferentes. Então, na segunda entrada, ele pode passar um array onde a posição vai até 4. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ser bem flexível com o que o HackerRank vai passar para a gente. Então, ao invés de a gente colocar 2 aqui, a gente precisa descobrir o quê? Qual que é o valor de cada array do HackerRank. E para fazer isso, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar fixamente mesmo. Fixamente é certo? Isso não tá errado, né? Vamos pegar na mão aqui, costumo falar na mão. Pegar na mão aqui o array, que é isso daqui. Na posição 0. O que é o array na posição 0? É esse array aqui. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai descobrir quantos elementos tem nesse array. A gente vai descobrir que é 3. Como que pega os elementos? Descobre os elementos. Eu acho que é assim. Talvez esteja errado, mas a gente vai descobrir juntos também. Não tem roteiro aqui esse vídeo. Então, isso daqui tem um número de elementos. Só que o número de elementos é 3. E a gente não pode começar de 3. Porque não existe posição 3. Lembra? Existe a posição 0, a 1 e a 2. Então, a gente quer começar sempre do tamanho menos 1. Se o tamanho for 3 elementos, né? Se tiver 3 elementos, eu quero começar do índice 2. Se o tamanho for 10 elementos, eu quero começar do índice 9. Ok, a soma diagonal continua 0, porque eu quero somar. Então, a soma começa com 0. E aqui, eu continuo somando a diagonal, ele vai começar de onde?
vai começar lá do nosso exemplo, vai começar do índice 2, então daqui. Mas aqui eu não quero somar o diagonal índice, porque pensa comigo, se o diagonal índice era, a gente declarou aqui que era 2, não é? Eu vou começar daqui, 0, 1, 2. Se eu somar 1, eu vou para 3. E aí eu tentaria acessar uma posição 3 na segunda linha. Só que não tem posição 3. Eu não quero a posição 3, eu quero a posição 1. Eu estava na 2, eu quero a 1. Então, ao invés de somar aqui, ao invés de somar um valor a mais na diagonal, a gente vai subtrair um valor na diagonal. Vamos ver agora o que acontece. Vamos partir para o abraço mesmo. Acho que a gente tem que retornar a soma da diagonal 1. Tem alguma coisa errada. Ele declarou alguma coisa errada ali, mas depois a gente vê. Ah, já achei. Com a soma da diagonal 2. Uma coisa aqui que provavelmente você viu que estava errado. Eu declarei uma variável soma diagonal 1, mas aqui eu não usei o soma diagonal 1. Então, eu vou trocar aqui, ó. Soma diagonal 1, soma diagonal 1. E aqui embaixo eu quero usar soma diagonal 2, soma diagonal 2. Então, primeiro, a gente somou de um lado, depois de outro, né? Uma diagonal e a outra diagonal. E o resultado disso é a soma desses dois números. Só que como absoluto, valor absoluto. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso daqui... Acho que ele completa aqui pra gente, ó. Olha só, completa. Eu acho que isso daqui retorna um valor absoluto. Ou seja, se a soma desse negativa, o valor tira o sinal. É um valor positivo. Vamos ver agora o que acontece, meu Deus. Oh, meu Deus, erramos. Erramos, não entre em pânico. Ele esperava 15 e a saída foi 23. Agora é a hora da gente ver o que deu errado aqui. Vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer é o quê? Debugar tudo. Então vamos printar o array. Ver a soma diagonal 1 e a soma diagonal 2. E rodar nosso código. Vamos ver o que aconteceu. O array e os valores que ele encontrou. Então a gente somou 11 mais 5, que dá 16, menos 12, que dá 4. E depois a gente somou 4 mais 5. Ah, eu já sei que a gente fez errado. 4 mais 5 mais 10, que dá 19. Ou seja, esses números aqui estão certos. O problema foi o quê? A gente não... na verdade, né? A gente não. Você provavelmente já viu a resposta do que eu fiz de errado. A gente calculou tudo certo, mas na hora de chegar aqui, de retornar, a gente somou as duas diagonais. E a gente não queria somar. A gente voltar lá em cima, o que a gente queria fazer, ó, é subtrair a primeira soma da diagonal com a segunda soma da diagonal e retornar isso como um absoluto. Então, esse foi o nosso erro. Aqui não é soma 1 mais soma 2, é soma diagonal 1 menos soma diagonal 2. Será que é só isso? Yes! É só isso. Então, o que a gente aprendeu hoje com esse erro? Que às vezes programadores não leem, né? Estão muito afobados e não leem os exercícios, os tickets do trabalho, né? O que é para fazer, e já saem programando e fazem coisas erradas. Brincadeira, mas é verdade. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo hoje. Hoje foi bem legal porque a gente trabalhou com conceitos. A gente continuou trabalhando com for, com função, com array. Só que a gente trabalhou com array de arrays, o que eu confesso, para iniciantes pode ser um pouco confuso, essa coisa de array no índice 0, índice 2, não é?
Se você tá com alguma dúvida sobre esse exercício, deixa aqui nos comentários. Eu preciso de comentários. Deixa nos comentários dúvidas que eu tô aqui para ajudar todo mundo. Pessoas que eu puder ajudar. Porque às vezes eu não consigo ajudar. Mas se eu não conseguir ajudar também, eu tento encaminhar para alguém que pode te ajudar. Então, se você gostou desse conteúdo, dedo no like. Se tem alguma dúvida, comentário. Se tem um elogio, comentário. Se tem uma crítica, comentário também. Se inscreve no canal se você viu esse vídeo e se você viu os outros vídeos. Que quer dizer que você está gostando um pouco, talvez. Me dá uma chance aí. E a gente se vê semana que vem no próximo vídeo do canal. Tô adorando esse vídeo sem roteiro.